Muito bem, senhoras e senhores e senhoras, sejam bem-vindos aí à nossa plataforma digital do curso Rockefeller. Vocês me conhecem, eu sou o Matheus. A aula de hoje, esse vídeo, é para falar sobre a matéria do primeiro bimestre, tá? Do conteúdo do ensino médio do terceiro ano de Geografia, que vai tratar sobre regionalização. Mas antes, nós temos que trabalhar um assunto anterior, tá? Que é a Guerra Fria. Essa que foi a nossa primeira aula de geografia do ano, tá? Então, para entender, para ter uma noção completa dessa aula, vocês têm que acompanhar aquela primeira aula, tá? De mundo pós-guerra e nova ordem mundial. Como eu falei, a Guerra Fria durou aí de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e foi até 1991, quando a União Soviética caiu. Falando em União Soviética, a Guerra Fria vai ser marcada pelos Estados Unidos e os países aliados aos Estados Unidos e à União Soviética e os países aliados à União Soviética, tá? Lembrando, Estados Unidos e países aliados aos Estados Unidos, o Ocidente capitalista. E os países aliados à União Soviética e à União Soviética socialistas. Tá? Observem. Na década de 60, um economista francês chamado Antoine, tá? Ele chamava Alfred Sauvy. Esse economista francês chamado Alfred Sauvy, na década de 60, ele vai definir aí, tá? Regionalizar os países. Ele vai chamar aí de 3 mundos, tá? Vamos lá. O primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos, tá? Ele vai falar sobre o segundo mundo. O segundo mundo são os países socialistas, tá? União Soviética, Cuba, Vietnã, Laos, Camboja, Angola, Coreia do Norte, tá? E o que vai ser importantíssimo aí, o terceiro mundo, que são os países capitalistas subdesenvolvidos. Recapitulando: primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. E naquela aula de pós-guerra e nova ordem mundial, nós falamos que o mundo, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser marcado por 2 conflitos. O conflito leste-oeste, que é esse do capitalismo contra o socialismo, e a gente tem outro, o conflito norte-sul, que é
Eu vou falar daqui a pouco, mas presta atenção. Quando a União Soviética cai, em 1991, a gente tem uma derrocada do bloco socialista, ou seja, os países de regime socialista caem um atrás do outro, tá? Vão restar só Cuba e Coreia do Norte, países de verdade, tá? Socialistas. Logo, o conflito leste-oeste deixa de existir. E o conflito que vai se agravar é o conflito norte e sul. Eu falei para vocês que a gente chama de norte e sul porque a maioria dos países ricos tá no norte, tá? No hemisfério norte do planeta. Então aqui, por exemplo, Estados Unidos, tá? Os países da Europa que são os mais ricos. A Nova Zelândia a gente coloca aí e a Austrália também, tá? São países ricos e desenvolvidos. Já os países mais pobres, como os países da África, da América Latina e os vários da Ásia, claro, tirando o Japão, estão no hemisfério sul. Por isso é um conflito de países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos. Tá? O conflito norte-sul é um conflito entre países que já têm um nível de desenvolvimento elevado e países que têm um nível de desenvolvimento ainda bem atrasado. Tá? Mas observem, quais são os indicadores de que um país é rico, desenvolvido, e de que um país é subdesenvolvido, pobre? Primeiro deles, mortalidade infantil. Nos países desenvolvidos, a mortalidade infantil é muito pequena. E o que é mortalidade infantil? O número de crianças que nascem, tá? E a gente subtrai desse número as crianças que morrem até 1 ano de idade, tá? O resultado disso é o número da mortalidade infantil. E a gente mede em casos a cada 1.000 crianças durante 1 ano. Esse aí é o primeiro indicador. O segundo, a expectativa de vida. O quanto as pessoas esperam viver. Um detalhe, o Brasil teve aí uma elevação dessa taxa, desse padrão de expectativa de vida. Os países mais ricos têm uma taxa de expectativa de vida maior e também tem uma mortalidade infantil muito reduzida, porque tem condições hospitalares melhores, tá? Tem um atendimento médico, um atendimento obstetra para as mães, tá? Para as crianças. A gente tem aí um nível de saúde pública e condições de se pagar uma saúde particular bem melhores, tá? Diferentemente dos países subdesenvolvidos, os mais pobres, onde crianças morrem muito, tá? Outro índice, o índice de analfabetismo. E não é uma questão só de analisar quem sabe ler e quem não sabe, mas isso é para se tratar de quantas pessoas frequentaram a escola, da defasagem escolar, tá? Quantas pessoas fogem da escola e coisas desse nível, tá? A gente tem também o crescimento do PIB, tá? Lembrando que PIB é a riqueza que um país produz internamente em um ano. A gente tem o PIB, tem também a renda per capita ou a renda por cabeça, né? Isso parece estranho, mas é renda por cabeça. O nível de industrialização desse país, tá? Lembrando que os países ricos, eles já são industrializados e alguns estão passando por processo já de desindustrialização, que é a passagem do centro da economia, do primeiro setor, que é a indústria,
para o terceiro setor, que é o setor de comércio e serviços, tá? É um nível, tá? Isso aqui tudo tá falando sobre o nível de qualidade de vida. Os países subdesenvolvidos, tá? Eles têm esses níveis aí bem baixos. Eles têm também, os países subdesenvolvidos, uma economia basicamente agrícola e exportadora, tá? Os países pobres geralmente só exportam matérias-primas para os países ricos, o que causa dependência, tá? Porque os países ricos aí vão exportar os seus produtos já industrializados para esses países pobres, o que causa uma dependência econômica, tá? Esses países subdesenvolvidos geralmente estão em uma situação de extrema pobreza. O negócio ficou bonito ali. Extrema pobreza, tá? E a maioria deles passou, tá, por uma industrialização tardia. Por exemplo, o Brasil, tá? Só foi se industrializar aí nos anos 40, 50, tá? A regionalização se dá por dois termos: por condições naturais, tá? E por condições socioeconômicas. As questões naturais: você regionalizar uma região. Olha que a frase besta de hoje. Você regionaliza uma região por características climáticas, tá? Naturais familiares, tá? As regiões que têm climas, têm vegetação, têm fauna parecida, elas são agrupadas em um espaço. Por exemplo, os cinturões americanos, tá? Os cinturões, os belts, produção de milho. Já as condições socioeconômicas, a gente pode usar, por exemplo, essa questão aí norte e sul, tá? Os países ricos no norte regionalizam o norte, os países pobres no sul regionalizam o sul como região de países pobres. Beleza? Último ponto importantíssimo aí dos subdesenvolvidos são países que a gente chama de tigres asiáticos. Esses países aí que vão ganhar importância a partir da década de 70 e 80. São países naturalmente subdesenvolvidos, tá? A gente tem, por exemplo, Coreia do Sul, Tailândia, Malásia, Hong Kong, a Indonésia, tá? São países subdesenvolvidos, mas que passaram por uma rápida modernização, tá? Se modernizaram rapidamente e agora produzem, tá? Lá vai outra frase besta. Produzem produtos com alta tecnologia e baratos, tá? Produzem eletroeletrônicos, por exemplo, tá? E exportam esses produtos. É normal você comprar celulares que foram feitos, por exemplo, na Tailândia, tá? Eles exportam alta tecnologia e produzem barato, viu? Por isso eles conseguiram, tá? Usando dessa estrutura econômica, conseguiram aumentar a expectativa de vida e conseguiram aumentar, tá? O nível de emprego, ou seja, conseguiram aí melhores condições de vida, viu? Esse é o panorama geral aí quando se trata desse assunto para o ensino médio, tá? O assunto para o vestibular já foi dado em sala de aula e nós vamos repassar ele no próximo vídeo. Beleza? A gente se vê na próxima. Obrigado por assistir. Repasse esse vídeo para os seus colegas de classe e tchau, tchau!